Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. 18 de agosto de 2024, estamos no mês vocacional, 20º domingo do tempo comum, e hoje é dia da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, uma data muito importante para toda a igreja. Também é dia de Santa Helena, uma santa muito importante para o início da igreja. Ela era mãe do imperador Constantino. E hoje também a igreja fala no Domingo das Vocações, é dia dos religiosos e consagrados seculares. Muito importante também lembrar disso, né? Programa Minutos do Evangelho, mais uma vez, aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Programa Minutos do Evangelho é uma realização da PASCOM, a Pastoral da Comunicação, da Paróquia Santo Berto. É com muita alegria que a gente vai estar trazendo por mais de uma hora hoje, né, este programa idealizado, construído com muito amor e carinho para levar aos lares ibiramenses através da Rádio 87.9, as ondas do rádio, a mensagem de Nosso Senhor e também um pouco do trabalho desenvolvido aqui na Paróquia Santo Berto, sobre a coordenação do nosso padre Rafael Rodrigo Escolaro, né? Alegremo-nos no Senhor, contemplando as maravilhas que ele realizou em Maria e continua a realizar em favor de todo o seu povo. A solenidade de hoje ressalta duas características marcantes em Maria: o serviço ao próximo e o louvor a Deus. A igreja está neste final de semana em comunhão com os vocacionados à vida consagrada, religiosos e consagrados seculares, que com certeza seguem na sua vida o exemplo de Maria, Maria assunta aos céus. Vamos pedir também, no início deste programa, pelo que pede o Papa Francisco no mês de agosto, as orações do Papa para 2024. Em agosto, pelos líderes políticos, muito conveniente e necessário neste momento. Rezemos para que os líderes políticos estejam ao serviço do seu povo, trabalhando pelo desenvolvimento humano integral e pelo bem comum, cuidando daqueles que perderam o emprego e dando prioridade aos mais pobres. É a oração do Papa Francisco para mês de agosto, E vamos nos lembrar, nós vamos votar este ano, em outubro, para vereador e prefeito. Vamos olhar a vida religiosa desses candidatos. Será que um católico deve votar na pessoa que não tem uma vida ativa religiosamente, que não é ativo dentro da sua comunidade, que não trabalha nos quesitos da fé? Vamos pensar nisso, e tentar fazer o melhor para a comunidade. E neste domingo, o programa Minutos do Evangelho vai trazer aí os seus quadros, como a gente traz todo domingo. A gente inicia com o Momento com Maria. Hoje vamos falar, claro, da solenidade de hoje, Nossa Senhora da Assunção. O dia dela foi 15 de agosto, mas a igreja celebra no domingo seguinte, que é hoje. Então, vamos trazer também os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, desta última semana que passou. Cada dia teve um santo. No programa da semana, lá na Rádio Comunitária, no programa da Rádio Comunitária, a gente sempre fala, o programa de meio-dia, o programa das 7 da noite, que é reprisado, o programa de meio-dia é reprisado às 7, a gente sempre fala de um santo, todo dia, a gente só não fala da vida dele. Mas no programa de hoje, a gente fala, então, desse santo que foi falado durante a semana. Vamos falar da vida dele, resumido, programa hoje. O Evangelho hoje é de São Lucas, que fala de Nossa Senhora. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Pedacinho do Evangelho de hoje, que é de São Lucas. Quadro com a palavra Igreja,
Vamos trazer já os 3 blocos novamente, né? Blocos inéditos, um do Eduardo Adolfo Flores, o da Jennifer Nunes Ancini e também do Christopher Makiyama, né? Eu me atrapalho às vezes de falar o nome dele, mas é isso aí, né? Os 3 blocos do quadro com a palavra à igreja, blocos inéditos hoje no programa também. Agenda da nossa paróquia, vamos falar da agenda para esta semana aí, que vai a partir de segunda-feira, né, a gente vai falar, vai ter música, vai ter música, vai ter reflexão, vai ter conhecimento da fé, vai ter também um pouquinho do magistério da nossa Santa Igreja. E para finalizar o programa, a gente traz a bênção, uma bênção muito especial que o Padre Rafael preparou especialmente para o programa de domingo, programa Minutos do Evangelho. Fiquem conosco, o programa apenas está começando. Vamos ouvir uma música e depois o Momento com Maria de hoje. Momento com Maria. Hoje o programa traz Nossa Senhora da Assunção, seu dia 15 de agosto. Maria foi concebida sem pecado e teve como missão dar à luz a Jesus, que mais tarde viria a ser aquele que morreu em expiação dos nossos pecados. Como gratidão de Deus à Virgem Maria, ela foi elevada ao céu em corpo e alma pelos anjos. Este evento, chamado de Assunção, foi proclamado pelo Papa Pio XII como dogma de fé em 1950. Por causa da sua Assunção, Maria não teve que aguardar o fim dos tempos para obter a ressurreição corpórea. A palavra Assunção significa elevação. Aplicada a Nossa Senhora, significa que Maria foi elevada aos céus pelo poder de Deus e não por seu próprio poder. Jesus, por sua vez, viveu a ascensão, significando que ele subiu ao céu por seu próprio poder. Maria foi assunta, ou seja, elevada. Jesus ascendeu, ou seja, subiu ao céu. A proclamação da Assunção de Maria não é considerada muito antiga. Mesmo assim, a Assunção já era aceita pelos católicos desde o tempo dos apóstolos. No século XIV, em Portugal, um fato notável aumentou a fé do povo na Nossa Senhora da Assunção. Dias antes da festa da Assunção de 1385, os castelhanos, com a intenção de tomarem o poder, realizaram uma invasão a Portugal para impedir que o mestre de Avis, que viria a ser Dom João I, fosse o sucessor do rei Dom Fernando, que teve uma morte prematura e não deixou um herdeiro para o trono. O reino invasor, desejando conquistar Portugal, já tinha atravessado a fronteira, quando Dom João I implorou a proteção da Virgem Maria e prometeu construir um imponente templo em homenagem a ela, caso os portugueses obtivessem sucesso na batalha. Nossa Senhora atendeu seus pedidos e Portugal foi salvo. Dom João I, demonstrando gratidão, mandou que todas as catedrais de Portugal fossem consagradas a Nossa Senhora da Assunção, ordenando também que fosse construído o convento da Batalha. O dia da Assunção de Nossa Senhora é comemorado anualmente em 15 de agosto. Esta data cristã celebra a Assunção da Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, aos céus. De acordo com relatos bíblicos, Maria teria morrido durante o sono em 15 de agosto do ano de 43 e acordado quando já estava sendo levada para os céus pelos anjos de Deus. Conta ainda a tradição que o próprio Jesus Cristo, veio buscar Maria, e ele que eleva ela para o céu, junto com os anjos. Então Maria não se elevou por si, foi Jesus que a elevou, que levou ela. A Assunção de Nossa Senhora é um dos dogmas marianos, ou seja, verdades de fé que a Igreja Católica, após muitos estudos, nos apresenta para que acreditemos como verdade de fé, e o de fato o é. Maria, desde a sua concepção, foi escolhida por Deus, agraciada por Ele. Foi escolhida para ser a mãe do Salvador.
Então, na hora de sua morte, foi elevada aos céus por meio dos anjos. Essa solenidade de Nossa Senhora da Assunção tem tudo a ver com a nossa salvação, pois esperamos para nós uma boa morte e rezamos isso na oração da Ave Maria, que ela rogue por nós agora e na hora de nossa morte. Para que assim como ela possamos contemplar a face de Deus após a nossa morte. Não subiu ao céu como fez Jesus, com a sua própria virtude e poder, mas foi erguida por graça e privilégio, que Deus lhe concedeu como a Virgem antes do parto, no parto e depois do parto, como a Mãe de Deus. Nossa Senhora da Assunção, também referenciada como Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Glória e mesmo Nossa Senhora da Boa Morte. É a mesma Mãe de Deus que é conhecida por diversos títulos, mas que está sempre na presença de Deus e nos aponta o caminho para chegar no reino dos céus. Vivendo a nossa vida, sempre dando o nosso sim a Ele e praticando no dia a dia a nossa fé. Que ela possa nos cobrir com o seu manto sagrado e nos ajudar na nossa caminhada de fé. Cerramos então esse quadro do Momento com Maria de hoje, Nossa Senhora da Assunção, fazendo a oração desta devoção. Ó Dulcíssima Soberana Rainha dos Anjos, bem sabemos que, miseráveis pecadores, não éramos dignos de vos possuir neste vale de lágrimas, mas sabemos que a vossa grandeza não nos faz esquecer a nossa miséria, e no meio de tanta glória, a vossa compaixão, longe de diminuir, aumenta cada vez mais para conosco. Do alto desse trono em que reinais sobre todos os anjos e santos, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos. Vede a quantas tempestades e mil perigos estaremos, sem cessar, expostos até o fim da nossa vida. Pelos merecimentos de vossa bendita morte, obtende-nos o aumento da fé, da confiança e da santa perseverança na amizade de Deus, para que possamos um dia ir beijar os vossos pés e unir as nossas vozes às dos Espíritos Celestes, para louvar e cantar as vossas glórias eternamente no céu. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ó Maria, sine labia originale concepta, ora pro nobis que confugimus ad te. Santo Michael Arcangeli, defende-nos in praelio. Fiquem conosco, o programa ainda não terminou. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 12 de agosto a 18 de agosto, domingo, hoje, portanto. Dia 12 de agosto foi segunda-feira, dia de Santa Joana Francisca de Chantal. Ela perdeu a mãe e cresceu sob a educação moral de seu pai. Em 29 de dezembro de 1592, Giovanna casou-se com Cristóvão II, barão de Chantal. Ela foi imediatamente chamada de a Dama Perfeita, por seus esforços na propriedade Borbili e pela atenção e preocupação que reservava ao esposo. Vem a primeira grande prova, a morte de Cristóvão, morto por um arcabuz baleado durante uma caçada. Ela continua viúva com apenas 29 anos, mãe de 4 filhos. Amadurece o desejo de consagrar-se a Cristo, mas os deveres familiares não lhe permitem uma escolha de vida tão drástica. Depois de vários anos, tendo perdido filhos para a morte e outros já crescidos, ela se consagra ao Senhor. Consumida no amor ao trabalho e no trabalho do amor, como costumava dizer, faleceu em 13 de dezembro de 1641, no mosteiro de Moulins. Na terça-feira, 13 de agosto, dia de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Dulce Lopes Pontes nasceu em 26 de maio de 1914 em Salvador, na Bahia, batizada com o nome de Maria Rita. Enquanto cursava o mestrado em São Salvador da Bahia, ingressou na Ordem Terceira Franciscana. Mais tarde, conheceu o superior provincial dos missionários da Imaculada Conceição. Logo que se formou, em 8 de fevereiro de 1933, ingressou naquela congregação, que faz parte da grande família franciscana. Em 15 de agosto de 1934,
fez os votos religiosos e adotou o nome de Dulce, em memória da sua mãe. Sua vida foi uma confissão da primazia de Deus e da grandeza do homem filho de Deus, mesmo onde a imagem divina parece obscurecida, degradada e humilhada. Em 13 de março de 1992, a beata Dulce faleceu em São Salvador da Bahia. Em 13 de outubro de 2019, o Papa Francisco realizou o ato de canonização, hoje Santa Dulce. Na quarta-feira, 14 de agosto, dia de São Maximiliano Maria Kolbe. Rajmund Kolbe nasceu em Zduńska Wola, Lodz, no centro da Polônia, em 8 de janeiro de 1894. Fez a profissão solene em 1º de novembro de 1914, ordenado sacerdote em 28 de abril de 1918. Em 17 de fevereiro de 1941, Padre Maximiliano foi encarcerado na prisão de Paviak, onde sofreu as primeiras torturas pelos guardas nazistas. E em 28 de maio, foi transferido para o infame campo de concentração de Auschwitz. A fé o fez, com extremo entusiasmo de amor, oferecer-se livremente para substituir um irmão prisioneiro condenado, juntamente com outros 9 em represália injusta, a passar fome. No bunker da morte, Padre Maximiliano fez ressoar com a oração o canto da vida redimida que não morre, o canto do amor, que é a única força criadora, o canto da vitória prometida, a fé em Cristo. Em 14 de agosto de 1941, véspera da festa da Assunção de Maria Santíssima, faleceu com uma injeção de ácido carbônico. Então, muito bonita a vida de São Maximiliano. Quem puder, pesquisa a vida dele. A gente trouxe bem resumida aqui, mas é muito bonita a vida deste santo. Foi, então, quarta-feira. – 15 de agosto, quinta-feira, dia da Assunção de Nossa Senhora, que é um dogma de fé. A solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria é celebrada no dia 15 de agosto desde o século V, com o significado de nascimento para o céu, ou, segundo a tradição bizantina, de dormição. Em Roma, essa festa era celebrada desde meados do século VII, mas foi preciso esperar até 1º de novembro de 1950, quando Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, elevada ao céu em corpo e alma. A Assunção de Maria faz parte de um dos dogmas marianos. Maria encontra-se na glória de Deus. Ela alcançou a meta onde um dia todos nós nos encontraremos. Eis porque hoje Maria é sinal de consolação e esperança, pois se ela, criatura como nós, conseguiu também, nós também conseguiremos. Mantenhamos nosso olhar e coração fixos naquela mulher que nunca abandonou seu filho Jesus e com ele agora goza da alegria e da glória celeste. Confiemos em Maria, que ela nos ajude a percorrer o caminho da vida, reconhecendo as grandes coisas que Deus fez em nós e em torno de nós, sendo capazes de engrandecê-lo com o canto da nossa existência. Lembrando que dogma de fé é uma declaração da Igreja que todo católico não deve seguir e não pode, de forma alguma, renegar, que estará renegando a própria fé católica. Na sexta-feira, 16 de agosto, dia de Santo Estevão da Hungria, o rei. Santo Estevão da Hungria nasceu por volta do ano de 969, na região da Panônia, atual Hungria, área onde as tribos magiares, povos dominados pela Alemanha e França, se instalaram e conheceram o cristianismo. No ano de 997, tornou-se rei, após a morte de seu pai, que sonhava em unir seu povo em uma única nação católica, mas não conseguiu alcançá-la. Estevão resolveu seguir o legado de seu pai, sendo um excelente estadista. Unificou as 39 tribos, até então hostis entre si, fundando o povo húngaro. Ele consolidou o cristianismo como única religião deste povo e permitindo à igreja maior estruturação. Muito hábil em política, o rei Estevão I faleceu em 1038. Devido aos seus grandes feitos, passou a ser venerado pelo povo húngaro, que fez do seu túmulo local de intensa peregrinação de fiéis
que iam agradecer ou pedir sua intercessão para graças e milagres. No sábado, 17 de agosto, dia de São Jacinto. Jacinto nasceu na Silésia, cidade localizada entre Breslau e Cracóvia, na Polônia, no ano de 1183. Era sobrinho do bispo de Cracóvia. Desde cedo, aprendeu a bondade e a caridade, despertando assim sua vocação religiosa. Jacinto foi um incansável pregador da palavra de Cristo e um dos mais pródigos colaboradores do estabelecimento da nova ordem naquelas regiões mais distantes de Roma. Foram 40 anos de intensa vida missionária. No dia 15 de agosto do ano de 1257, ele morre no mosteiro de Cracóvia, consumido pelas fadigas, aos 72 anos de idade. E hoje, domingo, é a festa da Assunção de Maria, a solenidade, a igreja lembra esse dia, mas também é dia de Santa Helena, mãe do imperador Constantino, também uma grande mulher. Santa Helena, de família plebeia e pagã, nasceu em meados do século III, provavelmente em Drepamim, na Bitínia, no Golfo da Nicomédia, hoje Turquia. Essa cidade mais tarde foi chamada de Helenópolis, em sua honra, pelo seu filho e futuro imperador romano, Constantino. Dizem que Helena participava das celebrações religiosas usando roupas modestas para se confundir com a multidão e convidava os famintos para o almoço, servindo-os pessoalmente. No Gólgota, ao mandar destruir os edifícios pagãos construídos pelos romanos, aconteceu uma prodigiosa descoberta da verdadeira cruz. O cadáver de um homem que jazia sobre o madeiro encontrou milagrosamente a vida. Os 3 cravos que perfuraram o corpo de Jesus foram doados também por Santa Helena para Constantino. Um foi encastrado na coroa de ferro, conservado até hoje na Catedral de Monza. Como lembrar que não existe soberano que não deve sucumbir à vontade de Deus. As preciosas relíquias estão guardadas hoje na Basílica Romana de Santa Cruz de Jerusalém. Santa Helena morreu em 329, aos 80 anos de idade, em um lugar não identificado. Ainda moribunda, foi assistida por seu filho, e depois levou seu corpo para a Via Labicana, em Roma, onde foi sepultado em um mausoléu em sua homenagem. Seu sarcófago de pórfiro, transportado ao Latrão no século XI, hoje está conservado no Museu do Vaticano. Então hoje era dia de Santa Helena, Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana são do site católico cançãonova.com, aqui resumido. Quem quiser e puder, pesquise sobre a vida dos santos e você vai gostar de conhecer. Para encerrar o quadro, vamos ouvir a música do Salmo 44, o salmo da liturgia deste domingo. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Vamos ouvir a música. Maria é elevada ao céu, alegrem-se os coros dos anjos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde a mim está dita que a mãe do meu Senhor venha ter comigo? Porque logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então Maria disse: Minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador,
porque lançou os olhos para a humilhação da sua serva. Portanto, eis que de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço, dissipou aqueles que se orgulhavam com os pensamentos do seu coração. Depôs do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Tomou o cuidado de Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, a Abraão e a sua posteridade, para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. (18 de agosto, 20º domingo do tempo comum). O Evangelho é de Nosso Senhor segundo Lucas, capítulo 1, versículos 39 ao 56. Vamos iniciar a reflexão deste texto neste domingo maravilhoso, dia da Assunção de Nossa Senhora. Vamos falar, já iniciando, de dois pedacinhos aqui da explicação que está no rodapé da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Vamos falar, então, parágrafo versículo 40 e 44. Onde entra Maria, entra Jesus, entra a graça. Isabel é cheia do Espírito Santo. O menino que traz no seio é purificado do pecado antes de nascer e toda a casa exulta de alegria. Tal como então, o mesmo se repete hoje, porque Maria é medianeira de graça e onde ela entra, traz consigo Jesus Redentor. Devemos tomar muito cuidado, não rejeitar a mãe do Senhor de forma alguma, e venerá-la como a rainha, sim, pois ela é a mãe do Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando na reflexão, vamos trazer agora a reflexão da liturgia diária, o dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus, onde a Pascom, a Pascom é assinante desse documento da igreja que a gente utiliza aqui. O dogma da Assunção de Maria à glória celeste, em alma e corpo, foi proclamado solenemente pelo Papa Pio XII, em 1º de novembro do ano de 1950, não faz muito tempo. Definimos ser dogma revelado por Deus que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi assunta à glória celeste, em alma e corpo, sendo Maria a cheia de graça, sem sombra alguma de pecado. Quis o Pai associá-la à ressurreição de Jesus. A celebração da dormição de Maria encontra-se entre as mais antigas festas marianas. Uma oração romana do século VII, para a festa de 15 de agosto, a Assunção de Maria, se expressava assim: venerável é para nós, Senhor, a festa deste dia, em que a Santa Mãe de Deus sofreu a morte, ela que do próprio ser gerou, encarnado, o teu Filho, Senhor nosso. Oração do século VII, e lá os católicos já respeitavam e muito a Mãe do Senhor, antes já também. Vamos falar um pouquinho agora, fazer a ligação desse texto de São Lucas de hoje com o catecismo da nossa Santa Igreja Católica também, A Assunção de Maria como preceito da Igreja. Parágrafo 2177. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja, com certeza. O domingo em que se celebra o mistério pascal, por tradição apostólica, deve guardar-se em toda a Igreja como o primordial dia festivo de preceito, Domingo do Senhor.
Do mesmo modo, devem guardar-se os dias do Natal, de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, Ascensão e Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Santa Maria, Mãe de Deus, Sua Imaculada Conceição e Assunção, que a gente vê hoje, São José e os apóstolos São Pedro e São Paulo. E, finalmente, o dia de Todos os Santos. São dias que a Igreja reserva em particular e que nós católicos temos que preservar, né, e festejar, né, de forma mais solene essas datas. Parágrafo 829. Maria é nosso exemplo a ser seguido. Na pessoa da Santíssima Virgem, a Igreja alcançou já aquela perfeição, sem mancha, sem ruga, que lhe é própria. Mas os fiéis de Cristo têm ainda de trabalhar para crescer em santidade, vencendo o pecado. Por isso, levantam os olhos para Maria. Nela, a Igreja é já plenamente santa. A Igreja é, nós não somos. Nos espelhemos em Maria, tomando ela como exemplo. Ela é nossa mãe na ordem da graça. Parágrafo 967. Pela sua plena adesão à vontade do Pai, à obra redentora do Filho e a todas as moções do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja o modelo da fé e da caridade. Por isso, ela é membro eminente e inteiramente singular da Igreja e constitui mesmo a realização exemplar, o tipos da Igreja. É Maria, o exemplo, como eu falo. Parágrafo 968. Mas o seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai mais longe. Ela cooperou de modo inteiramente diferente, né, com a sua fé, a sua esperança e a sua ardente caridade na obra do Salvador, para restaurar nas almas a vida sobrenatural. É por essa razão, nossa mãe, na ordem da graça. Parágrafo 970. Continuamos falando de Maria, né? Mas a função maternal de Maria para com nós, os homens, de modo algum ofusca ou diminui a mediação única de Nosso Senhor. Mas antes, ela manifesta a sua eficácia. Com efeito, todo o influxo salutar da Virgem Santíssima deriva da abundância dos méritos de Cristo. Funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente, aurindo aí toda a sua eficácia. Efetivamente, nenhuma criatura pode ser equiparada ao Verbo encarnado e redentor. Maria também não, mas assim como o sacerdócio de Cristo é participado de diversos modos pelos ministros e pelo povo fiel, e assim como a bondade de Deus, sendo uma só, se difunde variamente pelos seres criados. Assim, também a mediação única do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas uma cooperação variada e participa dessa fonte única. Por isso que Maria é nossa medianeira, como a principal criatura, né, que Deus criou e abrigou o próprio Deus em seu seio. Lembremos nisso e nos certificamos de estar cumprindo os dogmas da nossa Santa Igreja. Não podemos refutar um dogma. Também hoje, então, no quadro com a palavra à Igreja, teremos de novo a participação, né, do Eduardo Adolfo Flores, né, ele que é ministro da Eucaristia da Igreja Matriz Santo Berto, né, no primeiro bloco. Ele traz aí uma mensagem relacionada à liturgia desta semana. Né. Depois a gente tem a Gênesis Nunes Ancini, ela que está aí trabalhando para formar a Pastoral da Juventude aqui na nossa paróquia. Ela quer trazer um trabalho aí para a juventude nossa, tão necessário, traz também uma mensagem aos nossos jovens, né? Vamos ouvir também hoje, é o segundo bloco do quadro com a palavra à Igreja. E para finalizar, nós vamos novamente trazer, né, o Christopher Makiyama, ele
também é ministro da Eucaristia, é catequista e coordenador dos ministros da Igreja Matriz. Ele vai trazer o Professio Fidei, né? É onde ele vem falar da nossa profissão de fé, falando do credo apostólico, né? Todo domingo ele vem trazer uma explicação nova sobre a nossa fé, que é o credo apostólico, resumindo a nossa fé. Muito bem, ficamos aí então, já com o Eduardo agora, com um quadro, né? Com a palavra à igreja deste domingo. Meu nome é Eduardo Adolfo Flores, sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Humberto de Birama. O batismo. O que significaria o batismo na sua vida? O que significaria o batismo na vida de seu filho ou de seus filhos? O batismo nada mais é que a liberação da graça de Deus na sua alma. Ela é uma das principais aberturas do funcionamento da graça de Deus em você, batizado. Ele é um dos primeiros sacramentos que a Igreja oferece. Ele é de vital importância para iniciarmos o nosso caminho em busca de Deus. Ultimamente, alguns pais deixam para que o filho se batize a partir do momento que ele é adulto. Isto não é de bom grado, porque nós não sabemos o futuro que nos guarda. Nós vivemos em um mundo mundano, onde que nem sempre o que é verdadeiro é real e correto. E isto, em muitos casos, não agrada a Deus. Nós, no momento, não tendo a ação de sermos batizados, nós estamos ainda com a mácula do pecado original. E a partir do momento do batismo, aí sim, o pecado original é retirado de nossa alma, sobrando apenas os seus vestígios, ao qual teremos que lidar com o resto da vida, até a hora do julgamento final. Se Jesus foi batizado, Ele que é unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, por que nós não nos batizaríamos? Quem somos nós para ser mais do que Ele, a fim de escolher o momento certo de ser batizado? Não. Precisamos nos batizar o quanto antes, pois esta é a porta de abertura para os sacramentos que a Igreja nos oferece, ao qual está situada em cima das leis de Deus. Vamos ser exigentes nesse momento? Busquemos o batizado o quanto antes, principalmente das pessoas que não foram batizadas na Igreja. Ele é um sacramento fundamental para a nossa salvação. Obrigado a todos e até a próxima. Salve Maria! Para você, jovem de todas as idades! Assistiu o vídeo anterior, onde comecei a falar sobre as vocações? Não? Então vou atualizar você. Agosto é um mês especialmente dedicado à reflexão sobre as diversas vocações que Deus chama os fiéis a viverem, e cada domingo oferece uma oportunidade única para celebrar e aprofundar nossa compreensão sobre esses chamados. Você sabe quais são as vocações celebradas? Vixe, nem nunca ouviu falar? Continue assistindo, que eu vou falar sobre cada uma delas. No primeiro domingo de agosto, a Igreja Católica celebra a vocação sacerdotal. Este é o momento para reconhecer e agradecer a Deus pelos sacerdotes que dedicam suas vidas ao serviço do Senhor e da comunidade. São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, disse: o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Este amor se manifesta através da dedicação e do compromisso dos sacerdotes em conduzir os fiéis e administrar os sacramentos. Em seus escritos, São João Paulo II ressaltou a importância da vocação sacerdotal, afirmando que o sacerdote
é um homem que, em virtude do sacramento da ordem, é configurado a Cristo sacerdote, portanto, chamado a ser um sinal visível de Cristo no mundo. No segundo domingo de agosto, a Igreja celebra a vocação matrimonial. O sacramento do matrimônio é um chamado ao amor, à parceria que reflete a união de Cristo com a Igreja. São João Paulo II, em sua exortação apostólica Familiares Consórtio, destacou que o matrimônio é um sinal do amor de Deus e que o casal cristão é chamado a viver esse amor de maneira fiel e comprometida. Santa Teresinha do Menino Jesus também sublinhou a importância do matrimônio, dizendo: no amor conjugal somos chamados a viver a plenitude do amor e da doação. O terceiro domingo de agosto é dedicado à vocação à vida consagrada, que inclui a vida religiosa e o compromisso com a pobreza, a castidade e a obediência. Os religiosos e religiosas vivem essa vocação de forma especial, dedicando-se totalmente a Deus e ao serviço ao próximo. São Francisco de Assis, fundador dos franciscanos, afirmou: começamos a ser verdadeiramente livres quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus. O Papa Francisco também tem enfatizado a importância da vida consagrada, afirmando que os consagrados são um sinal de esperança e um testemunho da beleza de seguir Jesus mais de perto. Finalmente, no quarto domingo de agosto, a Igreja celebra as vocações leigas. Os leigos são chamados a viver sua fé no mundo, sendo sal e luz para a sociedade. São Paulo, em suas cartas, frequentemente encorajava os cristãos leigos a viverem sua vocação com integridade e fervor, afirmando que cada um de nós deve dar conta de si mesmo a Deus. Papa Bento XVI também destacou o papel vital dos leigos, dizendo que o leigo é chamado a ser um protagonista da transformação do mundo com a luz do Evangelho. Cada uma dessas vocações é um testemunho da diversidade e da riqueza do chamado de Deus para os seus fiéis. Que ao longo deste mês possamos refletir sobre nossa própria vocação e apoiar aqueles que vivem esse chamado com tanta devoção. Conseguiu compreender um pouco? Se você acredita que neste momento descobriu o seu chamado, venha realizar essa caminhada conosco. Então, até a próxima. Paz e bem. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto, mas venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Profession Fidei, que vem do latim profissão de fé. Estamos dando sequência ao primeiro artigo, Credere in Deo Patrem Omnipotentem, Creatore Caeli et Terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E hoje nós vamos ver Deus como Todo-Poderoso. As Sagradas Escrituras fazem muita menção ao termo Todo-Poderoso, tanto no Novo como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, principalmente em Salmos, veremos termos como o Soberano de Jacó, o Senhor dos Exércitos. Ele de fato é o Senhor do Universo. Ele estabeleceu sua obra conforme a sua ordem, sua obra, nós, a sua criação, conforme a sua obra, sua ordem e seus desígnios. E tudo funciona de acordo com essa ordem. Tudo acontece com a permissão dele, tudo está sob a submissão de Deus Todo-Poderoso. Por isso é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da história. Vimos os atributos relativos, pois Deus, como Pai, compartilha atributos conosco, que somos seus filhos adotivos. Mas existem os atributos absolutos que só competem ao campo da razão sobrenatural, só competem a Deus. Nós temos dificuldade de entender esses atributos. O primeiro deles é a simplicidade. Deus é simples. Deus não está em partes. Deus é simples e único. Por isso que é una. Deus é unitrino. Apesar de três pessoas, é
Eles estão em um Deus. Deus é um. Quando se fala que alguém tem domínio sobre algum assunto, essa pessoa tem capacidade de explicar as coisas com palavras simples, sem tornar a coisa complexa. Simplicidade, oposto de complexidade. Mas também Deus não pode ser colocado sobre um objeto e assim modelado ou fazer uma descrição de um objeto de Deus, não. Porque Deus não pode ser mensurado. Portanto, a imensidade é uma atribuição absoluta de Deus também. E Deus também não pode mudar, não pode melhorar ou piorar. Deus é imutável, porque Deus já está pronto. Então, essa qualidade de melhorar ou piorar é uma qualidade nossa de seres decaídos. Mas Deus já está pronto, Deus é perfeitíssimo. E Deus possui a eternidade. Deus foi, é e vai ser. Ele é atemporal, ele está fora do tempo. Por isso pode-se dizer que para Deus, as coisas já aconteceram. Ele já tem a noção de tudo. Isso nos refere à próxima atribuição absoluta. Ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele tem conhecimento de tudo. Mas todas essas atribuições podem ser colocadas de alguma forma nessa última atribuição: onipotente, todo-poderoso. Deus é o todo-poderoso. Então, Deus pode tudo, tanto nas coisas da razão natural, como nas coisas da razão sobrenatural. Deus pode tudo nas coisas que compreendemos, assim como Deus pode tudo nas coisas que ainda não compreendemos. No entanto, Deus, na sua suma bondade, suma beleza, suma verdade, a perfeição de vida, não pode mentir, não pode enganar, nem pode ignorar coisa alguma. Porque isso são qualidades baixas. Só que a gente pode vir a questionar por que existe o mal e o sofrimento no mundo, né? Pois bem, tudo está sob a permissão de Deus. Então Deus permite o mal para tirar um bem maior. É como se a gente viesse a questionar um médico que receitasse água para um paciente e vinho para outro. E nós questionássemos a medicina que dá razão para ministrar água para um paciente e vinho para outro. Assim é Deus está para nós. Nós não sabemos os verdadeiros desígnios e o olhar de Deus sobre nós. A consciência dele, nós não temos essa noção. Portanto, ele sabe o que é melhor para nós, porque ele é nosso Pai amoroso. Então, Deus permite o mal por um bem maior. Esse bem maior é a nossa santificação, a nossa salvação. Portanto, não há nada mais importante para nós, católicos, do que saber da onipotência de Deus, saber conhecer Deus como Todo-Poderoso, pois isso arrefece a nossa alma, isso nos dá a garantia de que tudo Ele pode. Então, se Ele pode tudo, e como Pai amoroso, Ele nos provê tudo o que precisamos, nos dá tudo o que precisamos. Portanto, tudo que pedirmos a Eles, com verdadeira fé, sem hesitação, vamos conseguir receber dele. Assim como não devemos temer nada de mal em nossas vidas, porque Deus pode tudo. Deus pode derrubar todo o mal que está em nossa volta. Eu desejo um bom domingo a todos e um ótimo início de semana. Nos vemos nos próximos encontros. Pacem Domini Omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. Final de programa, vamos falar da agenda da nossa paróquia. Vamos falar já, iniciando, falando, da terça-feira, 20 de agosto, 19h30, temos o Terço dos Homens na Igreja Matriz Santo Huberto. O Padre Rafael sempre deixa um convite desse evento aqui, Também na terça-feira, 19 horas, aí teremos missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do Caminho do Meio, Então, terça-feira, 20 de agosto, 19 horas, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do Caminho do Meio. Na quarta-feira, 21 de agosto, 19h30 horas,
missa na Igreja Matriz Santo Huberto, também com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dia 24 de agosto, sábado, 24 de agosto, sábado, 3 da tarde, teremos a missa de posse de Dom Adalberto, nosso novo bispo diocesano, na Catedral de Rio do Sul. Sábado ainda, 19 horas, vai ter missa na Igreja São José Operário, do bairro Operário. Passando para o domingo, 25 de agosto, 8 horas da manhã, missa dominical na Igreja Matriz Santo Huberto, lembrando que aquele final de semana é dia do catequista, Dia do catequista. Domingo também, 10 horas da manhã, haverá missa na Igreja São Gabriel, no Rafael Alto. E 25 de agosto ainda, 19 horas, será o domingo com a missa na Igreja Matriz Santo Huberto, a missa da noite. Então, seria essa a agenda da nossa paróquia para os próximos dias, Lembrar que hoje à noite também nós teremos, a celebração da Santa Missa às 19 horas. A paróquia tinha até colocado à disposição um ônibus, mas para o dia 24, lá da posse do nosso bispo. Mas como, infelizmente, a procura foi muito pequena e a empresa queria fechar a agenda, acabou que o CPP cancelou o ônibus. Então não vai ter ônibus mais, Cada um vai ter que se virar para ir, quem quiser ir, Beleza? Isso aí, beleza. Falar do dízimo, dízimo é partilha. Vou falar de 6 vantagens que os dizimistas têm e que quem não é dizimista não tem. Primeira, seus olhos sempre estão olhando para o alto. Segunda, ele tem o socorro do Criador dos céus e da terra a todo momento. Verdade. Terceiro, Deus não permite seus pés vacilarem. Não tem perigo dele dar um vacilo no tocante às finanças, pois as suas finanças é guiada por Deus. Quarto, de dia e de noite, essa pessoa está protegida, pois seu guarda não dorme. Quem é dizimista? Quinto, Deus é sombra à nossa direita. Veja que a sombra imita o movimento do corpo. Se o corpo estende a mão, a sombra faz o mesmo. Você entende? Você entende? Sexto e última vantagem. Deus abençoa a sua entrada e sua saída de cada dia, cada mês ou cada ano, por todos os lugares onde ele for. Pensamos aí, É que é bastante interessante ser dizimista, Encerramos o programa deste domingo, Programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, meio-dia e reprise às 7 da noite. Aos domingos, sempre ao meio-dia, programa com mais de 1 hora de duração. Esses horários são aqui da Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, mas o programa também está na Rádio Belos Vales, da Rede Vale Norte de Comunicações, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. O programa ali é um pouco mais curto, mas está bem presente também, trazendo a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, uma reflexão e também a bênção do Padre Rafael, preparada para os dias da semana. Programa Minutos do Evangelho, da Pastoral da Comunicação, da Paróquia Santo Huberto. E para encerrar, cerramos com a oração ao santo do dia de hoje. Querida Helena, que por teu imenso amor ao catolicismo, influenciaste o teu filho, assim como também uma nação inteira. Ajudai as mães de todo mundo a serem influenciadoras de suas famílias. Santa Helena, mãe do imperador romano Constantino, rogai por nós. Um bom final de domingo para todos, uma semana muito abençoada. Ficamos com a bênção do Padre Rafael e a última música do programa deste domingo. Um abraço a todos. Meus queridos, nesse lindo domingo, dia do Senhor, eu, Padre Rafael, venho te oferecer a bênção de Deus no nosso programa Minutos do Evangelho, preparado com todo carinho pela pastoral da comunicação da nossa paróquia, a PASCOM. E venho desejar, através desse momento, a você todas as alegrias, bênçãos e graças, pela intercessão de Santo Huberto, padroeiro de Ibirama, e de todos os padroeiros de nossas comunidades. Que Deus derrame assim infinitas bênçãos sobre você,
sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho e as tuas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você.